Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro de 2021 da segunda série do ensino médio. Então, antes de começar essa aula, eu falo para que quem não viu ainda veja ao menos a última aula do primeiro ano de 2020, que foi uma aula de revisão onde eu falei um pouquinho sobre tudo que falamos ao longo das aulas do ano passado. É bem curtinho, tem uns 20 minutos, vale a pena dar uma olhada antes de seguir para cá. Mas de toda forma, vamos refrescar a cabeça de vocês aí. Bem, hoje nós vamos falar de epistemologia, que é o tema que estamos trabalhando, vamos continuar com ele, e fazer uma introdução a Kant. Quem que é Kant? Vamos ver isso com calma. Primeiro, vamos para a nossa revisão. Vamos lá, conceito de epistemologia. Epistemologia é o estudo sobre as possibilidades do conhecimento, ou seja, como é possível conhecer as coisas, como é possível adquirir conhecimento, como a gente vai fazer isso. Então, dentro da epistemologia, você tem várias visões diferentes. Nós trabalhamos dois pensadores que são visões antagônicas, ou seja, opostas, que é exatamente para mostrar como a filosofia não é algo escrito em pedra, né? Vem um autor, fala uma coisa, vem outro autor e diz o oposto dela. E como a gente tem que trabalhar com isso? Trabalhando, sabendo que existem visões diferentes e aprendendo a pesar essas visões e formar o nosso pensamento usando isso como base. Então vamos lá. Primeiro, René Descartes é um filósofo racionalista, ou seja, para ele a razão é a fonte do conhecimento confiável. E ele é famoso pela frase penso, logo existo. Que quer dizer o quê? Que ele estava buscando uma verdade que não fosse possível ter dúvida, afinal de contas todo pensamento poderia ser colocado em dúvida, até que ele chega nesse, pera, se eu estou pensando, quer dizer que tem que existir a pessoa que pense. Então, no momento que eu penso, que eu questiono alguma coisa, eu garanto a minha própria existência. Não quer dizer que o que eu estou pensando seja verdadeiro, mas que ao menos eu seja. Porque senão não existe pensamento fora da pessoa. Depois nós temos David Hume, que é um filósofo empirista, e que fala que a experiência é a fonte de conhecimento confiável. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo o conhecimento que a gente consegue obter é observando as coisas. Que nem eu só vou entender o que é um caneco olhando um caneco. Sem olhar um, eu não tenho como entender o que é um. Entende mais ou menos isso? São visões bem diferentes, né? Enquanto para o racionalista está tudo dentro da sua cabeça e só precisa exercitar ela um pouco para ter o conhecimento, para o empirista está tudo no mundo e você tem que conhecer para aprender algo. Portanto, para Hume, a mente nasce vazia, ou como ele diz, uma tábula rasa, sem nada nela. Agora vamos conhecer um pouquinho de Immanuel Kant. Como ser humano, Immanuel Kant talvez seja uma das pessoas mais chatas que a gente possa falar. Porque é o seguinte, imagina um sujeito tão metódico que existe a piada de que quando ele passava na rua, as pessoas ajustavam o relógio. Porque ele sempre passava em cada ponto da caminhada precisamente em um momento. Se o relógio não estivesse marcando esse horário, quer dizer que você está errado. Não tem como Kant estar adiantado ou atrasado, de tão metódico que ele é. Uma outra história diz que uma vez ele marcou o encontro com uma mulher, ela se atrasou, no que ela chegou ele falou, escuta, você não tem relógio? Ela, tenho. Ele joga fora, tá quebrado. Porque ele não conseguia conceber como alguém marcava um horário e não cumpria ele. Para você ter uma ideia que filósofos não são pessoas normais, né? Mas eu acho que você já deve ter notado isso se viram alguma coisa das minhas aulas do ano passado. Então, esse cara, metódico, etc., já era um professor, já tinha alguma idade dando aula, quando ele lê a obra de David Hume. E ao ler a obra de David Hume, ele fica embasbacado com como ele nunca tinha notado que a razão poderia ter problemas. E aí ele revê toda a forma de se utilizar a razão, criando a obra Crítica da Razão Pura.
Vamos pouco a pouco explicar isso. Tudo que a gente vai falar nesse trecho de Kant vai ser sobre essa obra. Então, vamos com muita calma. E ele acaba criando uma visão nova, que não é nem o racionalismo nem o empirismo, é o idealismo transcendental. Mas vamos explicar pouco a pouco por que esse nome. Não vamos explicar isso hoje, relaxa. Bem, para começar esse processo de mudança de como a gente usa a razão, Kant ele tem que fazer o que ele chama de uma revolução copernicana. Primeiro, por que é esse copernicano? Por causa de um cara chamado Nicolau Copérnico, que ali no final do século XV, começo do século XVI, consegue provar que a Terra gira ao redor do Sol e não o contrário. Até então, a gente acreditava que o Sol que girava em torno da Terra. A Terra é o centro do universo. Ele fala, não. O Sol, ele ainda erra um pouco, ele fala, o Sol é o centro do universo. Hoje nós sabemos que nem isso. O Sol é o centro do nosso sistema solar e é só isso. Mas, na época, foi uma grande mudança. Imagina para a cabeça de todas as pessoas pensar, nossa, nós não somos o centro do universo. É doloroso. A maioria das pessoas ficou muito revoltada com isso, teve muita briga com a igreja, enfim. E Kant, ele fala o quê? Por que é uma revolução copernicana? Porque ele fala, olha só, a epistemologia está sendo observada do jeito errado. Porque a gente tenta entender como que o conhecimento está na nossa mente, né? Como ele vai parar na nossa mente. Mas ele fala, não é isso. O que a gente tem que pensar aí é, pensa, eu sou o centro da coisa. Não vamos colocar o conhecimento como centro, vamos colocar o ser humano como centro do conhecimento. E aí, rodar a coisa. Qual é a mudança disso? Primeiro é o seguinte, a realidade objetiva que depende da nossa mente, e não o contrário. A nossa mente não é formada pela realidade, a nossa mente ela forma de forma ativa a realidade. Professor, está confuso pra caramba. Sim, está. E piora. Mas vamos com muita calma aí. O que mudou dessas visões? Primeiro, no racionalismo, como eu falei, a nossa mente já tem tudo. Tá tudo aqui dentro. Pro empirismo, a nossa mente é formada pela experiência do que há ao nosso redor, do que a gente ouve, sente, cheira, come. Agora, no idealismo transcendental, ainda não vamos explicar esse termo, só explicando que isso é a visão de Kant, a mente filtra o mundo e participa ativamente da nossa construção do conhecimento. Como assim? É mais ou menos o seguinte, tem uma conversa, né, uma brincadeira que se diz que é os índios não conseguiram enxergar as caravelas se aproximando. Porque como eles não entendiam o que era uma caravela, aquilo era algo inconcebível para eles, fugia da percepção deles. Lógico, isso é uma brincadeira, um exagero. Mas vamos pensar aí na prática, por exemplo. Vocês já notaram onde que tem orelhão? Primeiro que orelhão não é nenhuma coisa que se usa mais. Acho que na vida de vocês provavelmente nunca teve uma necessidade de um orelhão. Mas antes do celular, antes das pessoas terem um dispositivo na mão que dá para ligar para outras pessoas, quando a gente estava andando na rua e tinha que fazer uma ligação, a gente ia correr para um orelhão. E aí vem a pergunta, cadê os orelhões? Lógico, vários foram retirados, mas muitos ainda existem. E por que a gente nem nota que eles existem? Bem simples, eles não estão no nosso filtro da mente. Passa batido pela nossa percepção. Então a gente pode olhar, eles estão lá, mas até que a gente pare para perceber, não lembramos deles. Eu lembro de uma vez, quando eu morava no Rio de Janeiro, que fiquei sem sinal de celular e tive que procurar algum lugar para fazer uma ligação. Eu nunca tinha notado que na frente do apartamento onde eu morava tinha um orelhão. Nunca. Até esse momento onde eu precisei de um, coloquei ele no filtro de mente, né, e consegui enxergar um orelhão lá. Hoje em dia é fácil a gente pensar essa ideia de que a mente participa da construção do mundo, mas isso só existe porque Kant foi muito bem sucedido nessa tarefa.
Porque até então a gente tinha essa disputa entre racionalismo e empirismo. Kant virou e falou: não, 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 não. A nossa mente ajuda a criar o mundo que a gente percebe. O que quer dizer que se você não mudar, não for melhorando os filtros da sua mente, você só tem como ver, conhecer, aprender aquilo que sua mente quer. É muito estranho isso e é um alerta muito grande que Kant acaba falando. Olha, se a gente limitar, a gente fica paradinho no conhecimento. Mas, vamos lá. Para ele fazer isso, essa visão que une um pouco as coisas, né? Afinal de contas, o conhecimento não está nem fora nem dentro. Ele depende da nossa mente e ele depende das coisas que estão fora. Lógico que a nossa mente vai filtrar, mas o conhecimento não está nela em si. Tem algumas coisas que estão nela, mas a gente vai ir com calma. Para ele conseguir juntar o conhecimento empírico do conhecimento racional, ele cria essas duas noções aqui. A noção de a priori e a posteriori. Essas expressões são usadas até mesmo na fala. Por exemplo, quando alguém combina para sair para um lugar, chega na hora, muda de ideia, né? E chega um terceiro pergunta: mas a gente não ia para tal lugar? Você fala: olha, a priori a gente ia, mas agora mudou a posição. Não é muito comum, mas de vez em quando, especialmente no meio acadêmico, essas expressões são muito utilizadas. Por isso vale a pena a gente aprender ela não só para Kant, mas em Kant, né? Vamos lá. A priori, do latim, quer dizer de antes, ou seja, o que vem antes do quê? Da experiência. É um conhecimento ou explicação que não depende da experiência. Eu não preciso ver, eu posso, do meu sofá, deitado, eu consigo pensar e ter esse conhecimento. Por exemplo, todos os solteiros não são casados. Eu não preciso pensar muito, eu não preciso ver um solteiro para chegar à conclusão que ele não é casado. Isso é lógico. Está no próprio termo, né? E também tem algumas expressões da matemática. Eu não preciso contar pedrinhas para saber que 123 mais 321 dá 444. É uma conta. Uma vez que eu entendo como funciona a matemática, eu não preciso mais daquelas pedrinhas, daquelas contas, não preciso de nenhum método para eu contar, 1, 2, 3, 4. Não, a gente tem a matemática para isso. A matemática é inteira a priori. E a posteriori, quer dizer, do seguinte, depois, né? É o conhecimento que depende de evidência empírica, ou seja, depois do conhecimento, depois da experiência. Por exemplo, lá fora está chovendo. Eu só tenho como saber isso se eu for lá fora e checar. Não tem como do meu sofá, a não sei que meu sofá tenha visão para fora, mas eu tô fechado no lugar. Eu não tenho como saber se está chovendo lá fora ou não. Eu tenho que ter uma experiência, no mínimo som. Mesmo que eu esteja... mas você consegue ouvir. Então, a experiência foi o som. Mas eu dependo de uma experiência. Não tem como eu checar só na minha cabecinha. Ok? Bem, por hora é só. Vamos só revisar aqui. Racionalismo com Descartes. Empirismo com Hume. E Kant faz a Revolução Copernicana. Cria o idealismo transcendental. E as noções de a priori e a posteriori. Por hoje é só. Próxima aula a gente vai continuar com mais Kant. E sigam o relatório. Se tiver alguma atividade para fazer, dá uma olhada lá. Vê os links. Faça a atividade. E nos vemos no próximo encontro. Até mais.